Jeremias 4, versículo 1. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Amém. Glórias ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Que a tua palavra encontre nossos corações contritos, quebrantados, obedientes, Senhor. Aleluia. Que assim seja, ó Pai. Espírito de Deus, fala a nós, para guardar no coração e viver, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus pelos teus conselhos. Amém. O Senhor, através do profeta Jeremias, deu muitos alertas ao seu povo, para que eles não se deixassem levar por pecados que estavam fazendo com que a nação ficasse prejudicada. E como é ruim a gente ficar assim, sem destino, desorientado na vida, batendo cabeça. E o Senhor falou para o seu povo, se eles se voltassem, ou seja, deixassem as coisas que estavam fazendo de errado, se voltassem para Deus, abandonassem as iniquidades, eles não iriam mais viver vagueando. O que é ficar vagueando? Ficar à toa, né? Sem destino, sem o norte. Como é ruim, né? Uma pessoa somente vivendo desse jeito, quanta agonia traz à família, quanta perturbação traz, porque não tem juízo. Aí sofre o pai, o avô, o tio, os vizinhos, todo mundo ao redor sofre também e é prejudicado por causa de uma pessoa que não tem juízo, porque não se volta para Deus e se vive com a vida embaraçada, complicada. E se estivesse seguindo o bom conselho, não viveria assim. Mas o que acontece? Não somente a pessoa se auto-prejudica, como também causa agonia e consumição para toda a família, e o mal se alastra que não há praga, e traz muita perturbação e decepção e tristeza. E por que o povo estava vivendo deste jeito, andando assim às trôpegas, cego, sem saber o que fazer, sem tomar decisão certa na vida, fazendo tudo errado, né? Uma bagunça geral, uma vida toda complicada? Por que estavam experimentando essas coisas assim? Não é a vontade de Deus que eles vivessem assim. Deus não quer que a gente viva assim. E a Bíblia diz: o caminho é esse, ande nele, para que a gente não venha sofrer e nem causar sofrimento às pessoas que estão ao nosso redor. É família, é parente, é aderente, é colega, é vizinho. Deus não quer isso. Então é muito importante que a gente tome decisões certas, tome passos certos, acertados na vida, para não dar lugar a Satanás, porque ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E Deus não quer que a gente viva assim, vagueando. Quem vive vagueando é uma presa fácil de Satanás e suas hostes. Vem espírito devorador, espíritos malditos familiares, é uma confusão, é doença, é dor de cabeça, é enxaqueca, é uma bocada de perturbação que poderia ser evitada se nós estivéssemos andando no centro da vontade de Deus. E por que estavam andando
desse jeito, vivendo de maneira errada, dando passo errado, vida complicada. Sabe por quê? O que é que este povo estava fazendo? Uma coisa que estava deixando eles viverem desse jeito era o pecado, idolatria, desobediência, prostituição. Essas coisas afastam o homem e a mulher de Deus, e a vida vai piorando, e vai prejudicando as pessoas também, fazendo sofrer as pessoas que estão próximas. O pecado separa as pessoas de Deus, e um abismo chama outro abismo, e era isso que estava acontecendo. Israel estava dominado pela iniquidade, pelas abominações, idolatria, e toda essa desobediência estava provocando uma vida assim incerta, uma vida insegura, uma vida atrapalhada. E quando as pessoas vivem assim, não tem remédio que dê jeito, não tem comprimido, não tem chá, não tem terapia. É preciso abandonar o pecado. E Deus avisou, Deus alertou: deixem disso, pare com isso, renuncie a essas coisas, isso está prejudicando. Mas a teimosia, desobediência, dominado pelo pecado, estavam fazendo com que eles vivessem assim, vagueando. Como é bom a gente ter certeza para onde a gente vai, né? Mas quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Mas quando a gente sabe que o caminho é Jesus, a bússola é a Bíblia, lâmpada para os nossos pés a palavra de Deus, luz para o nosso caminho, aí a gente se sente o quê? Tranquilo, cheio de convicção, de certeza, porque está acertando, está obedecendo ao Senhor, seguindo os seus conselhos, e assim a gente coopera com o Senhor, não dando lugar ao inimigo das nossas almas, para que o nome do Senhor não seja blasfemado, para que não desonremos o Senhor que nos chamou para ser somente dele. Outra coisa, estavam fazendo eles viverem desta maneira. Veja que o Senhor estava dizendo para eles: voltem-se para mim. Mas eles não queriam se voltar. Olha o que acontece na vida de muitas pessoas: destruição, choro e lamento. Não queriam se arrepender, estavam no pecado, mas apesar dos alertas, dos avisos, não queria se arrepender. E a palavra de Deus diz que aquele que abandona e deixa o pecado alcança misericórdia. Mas eles não queriam confessar, não queriam se arrepender. É o que acontece com muitas pessoas: querem que Jesus cure, que Jesus prospere, que Jesus abra as portas, que Jesus dê solução, que Jesus livre do mal, mas não quer se arrepender. Como é que pode ver a glória de Deus? Como é que pode dar testemunho se não quer abandonar as coisas que desagradam ao Senhor? E aí sim eles viviam dessa maneira, o Senhor chamando, o Senhor dizendo: vem a mim, o Senhor querendo resolver, querendo tirar eles de problemas, de complicação, de uma vida embaraçada, mas eles não queriam. Renitente, e mesmo sofrendo, naquela lamúria, naquele estado latismável que eles viviam,
lástima e sofrimento e choro e desilusão, não queria se arrepender. Existem pessoas assim, que choram, sofrem, mas apesar de tudo isto, não quer se arrepender. Como é que vai o Senhor achar lugar no coração desta alma? Jesus quer curar, Jesus quer abençoar, Jesus quer livrar do mal, mas a pessoa é o embaraço, é o empecilho, é a muralha. E Deus, Ele não opera no coração que não dá lugar a Ele. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas como é que Deus pode fazer isso? Se a pessoa está com o coração endurecido, preso no pecado, na desobediência, na teimosia, e apesar de tudo que está passando, não quer se arrepender. O que é que a mulher, o marido, o pai, a mãe, o avô, o tio, o pastor, o bispo, o apóstolo, vai poder fazer por esta pessoa? Não é difícil, é impossível que esta pessoa experimente um momento de alívio, porque ela em si mesma não quer mudar. E muitas vezes não é porque falta de aviso, de conselho, de advertência, tudo isso está ouvindo das pessoas, pessoas que amam, pessoas que querem bem. Mas o que é que você pode fazer por uma alma, uma vida desse jeito, que quer viver embaraçada, que quer viver sofrendo, não tem juízo, não toma tenência na vida, não quer se voltar para Deus, deixando o pecado dominar, e assim, neste sofrimento, não quer se arrepender? Porque estavam vivendo assim, vagueando. Primeiro, um pecado. Segundo, falta de arrependimento. E, principalmente, por que eles viviam assim? Não queriam se converter. Há pessoas que gostam da campanha de oração, até ajudam a igreja, ajudam as obras sociais, cooperam bastante nesta parte, mas gosta de Jesus de longe, né? Mas não quer compromisso com o Senhor, não querem se converter a Cristo, como diz João 1,12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a palavra de Deus sempre alertando: pare com isso, sua vida está se destruindo, você será punido por causa disto. Abra os olhos. E a pessoa não quer se converter. Por que não quer se converter? Por que não quer se voltar para Deus? Por que não quer meditar na palavra de Deus? Porque está comprometido não com Jesus, mas com as coisas deste mundo, que dão muito prazer, é luxúria, não é? É uma vida desenfreada, a busca desenfreada do prazer. Mas tudo isso leva para o abismo, para as trevas, para a destruição. E é por causa disso que muitas, não são poucas pessoas não, estão vivendo assim, se deixando levar pelas astutas ciladas de Satanás. E olhe que no número desta gente existe uma quantidade enorme de pessoas que passaram pelas igrejas, que ouviram as pregações,
que foram ensinadas no bom caminho, mas mesmo assim desejaram não se voltar para Deus, mas se voltar para o mundo e seguir após Satanás. O que é que vai experimentar? O que é que o mundo tem para dar? Destruição. Por isso que o Senhor disse: olhe, não se conforme com o mundo jaz no maligno. E devemos dar graças a Deus porque estamos de pé, porque nós andamos neste mundo guardados pelo Senhor. Mas quem vive vagueando está pisando num terreno de campo minado. Todos os seus passos são errados, sua vida é atrapalhada. Quanto mais ganha dinheiro, mais não dá. O devorador toma tudo. Se encontra com pessoas bonitas, mas boniteza não põe mesa. E tudo aquilo só leva à decepção, à agonia, à lamúria, à tristeza, ao choro, ao lamento. Nada daquilo que parece ser alegria, seja se ser bastante, não satisfaz. Porque o coração do ser humano só é preenchido, o vazio, né, com Deus Pai, só em Jesus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente comprometida com as coisas que vão cessar, que vão acabar, e pensando que isso é tudo, e por isso estão assim com a vida incerta. Se lhe perguntar: você tem certeza que será salvo? E ela então começa titubeando, e não fala com certeza, não tem convicção. Mas se olha bem vestida, um bom salário, uma boa casa, tem até bens materiais, assim como se diz no mundo, né, de dar inveja. Mas falta o principal. Cadê o Espírito Santo? Cadê o prazer de servir a Jesus? Cadê a alegria da salvação? E olhe que o Senhor, diante de toda essa circunstância, estava dando a todos o que? Uma garantia, uma promessa de redenção. E como o Senhor, Ele diz: venham a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mas apesar de tudo isto que o Senhor fala, alerta e deseja fazer, muitos não querem, rejeitam, voltam as costas para Jesus. Como é que Jesus vai curar? Como é que Jesus vai libertar? Como é que o Senhor vai favorecer? Como é que o Senhor vai conduzir pelo caminho da vitória? Se o problema não é nem absolutamente o diabo e os seus hostes malignos, é a pessoa de coração endurecida, cerviz dura, não dá lugar ao Senhor. Que é que vai adiantar milhões e milhões de orações do mundo inteiro por esta pessoa, se ela não quer se voltar-se para Deus, não quer se sujeitar, como a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é isto que está acontecendo no nosso mundo. Muitas pessoas, não poucas, mas muitas mesmo, e até muita gente desviada, sendo destruída, sendo punida pela sua própria desobediência, uma vida totalmente incerta, e por aí vagueando, sem destino, sem rumo, sem norte, como um navio à deriva no mar, perdido, sem saber para onde vai. A culpa de quem é? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E está aí a razão
de muitos andarem, viverem deste jeito, vagueando, mas que de nós o Senhor veja atitudes melhores, que nós estejamos guardando no coração a palavra de Deus e honrando o chamado do Senhor para ser sal e para ser luz, para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele salva, e que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque depois de tudo que nós já ouvimos, já é o bastante para sermos mestres e para estarmos certos da salvação em Cristo Jesus. Que sejamos fiéis até o fim, porque Deus ele permanece fiel, e que nós também permaneçamos fiel até o fim, porque a promessa do Senhor não é promessa de homem, não é promessa de mentiroso, mas é de um Deus que nunca falha, que nunca mudou. E se Ele nos deu o seu único Filho, como não nos daria também com Ele todas as demais coisas? Então, estas coisas que se chama pecado, falta de arrependimento, falta de conversão, essas coisas não devem mais achar lugar em nossas vidas. Isso é coisa do passado, do mundo das trevas. A gente estava perdido, sem Deus, sem Jesus, sem salvação. Agora é diferente. Somos nova criatura. Agora somos de Deus. E em Cristo somos mais do que vencedores. Então vamos avante. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Canaã é logo ali. Um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amém.